Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu desligar o meu áudio aqui, pelo menos, né? Que eu estou querendo acompanhar o chat ao vivo aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a comunidade progressista, o pessoal que acompanha a gente aqui com a Fórum. Hoje estou eu, Plínio Teodoro, junto com a Luísa Fragão. Hoje nós vamos tocar o programa, o Fórum 11h30. O Renato e a Adri estão cumprindo um compromisso. É um compromisso profissional, tá, pessoal? O Lucão tá ótimo, lá em São Paulo. E ficou para a gente aí tocar o 11h30 nesse dia que tem bastante coisa aqui, né? Bastante assunto aí, desde a noite de ontem, principalmente, com algumas declarações do Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Mandar um salve aqui, um alô para o pessoal que está chegando, a Sueli Xavier, que foi a primeira aqui, firmes na luta, né, Sueli? A Andréia Martins também, bom dia, Maringá, Paraná. Thelma Rocha, Manuel Pereira. Também a Andréia Martins está falando aqui, ó, enquanto isso, policiais militares prendem e quebram a perna de uma mulher em Santa Catarina. Jandira Fegali acabou de mandar isso. A Luísa acabou de subir uma nota sobre isso, tem o vídeo lá na página da Fórum. Entrem lá para vocês darem uma olhada e a gente vai estar buscando mais informações. Vamos falar depois com a Jandira Fegali, viu, Lu? Para ver mais informações sobre isso. E hoje a gente está aqui com a Luísa Fragão. Bom dia, Luísa. Bom dia, Plínio. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Fórum 11h30. Então, hoje tem bastante assunto aqui para a gente falar. Um deles é esse que você já introduziu, né, sobre o caso dos policiais militares de Santa Catarina. Mas a gente também vai falar sobre a teoria do Bolsonaro, né? Ontem ele disse que as eleições de 2018 elas foram uma fraude. Falou que se não tivesse acontecido isso, ele teria ganhado já no primeiro turno. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre a derrubada aí do Bolsonaro nas redes sociais, né? Ele está perdendo um pouco do apoio ali dos bolsonaristas, e muito por conta desse cenário econômico, né? O resultado do PIB, o valor do dólar, tudo isso já está afetando o Bolsonaro nas redes sociais. Outro assunto que a gente vai falar também é sobre a demissão aí do Bolsonaro, né, de um dos indicados da Regina Duarte na Secretaria da Cultura. A gente também vai falar sobre o presidente da Fundação Palmares, que acabou com órgãos colegiados e centralizou decisões. Outro assunto também que a gente vai abordar aqui é a Globo, né, decidindo buscar roteirista e diretor negros para a série sobre Marielle Franco. E também esse último assunto da PM de Santa Catarina, né, espancando uma mulher, mais um caso de truculência da PM. Pois é, a gente está hoje aí fazendo o programa, eu, a Luísa Fragão. A Luísa é uma grande amiga do ministro da Educação, Abraham Weintraub, viu, pessoal? Amiga é uma palavra um pouco forte, né? Não é bem amizade. Tem recebido várias mensagens de carinho aí, depois que ela começou a fazer algumas matérias, digamos, desnudando aí o Weintraub e a forma, principalmente a forma um pouco, digamos, promíscua que ele entrou aí na Unifesp, né? E, então a Luísa está aí com a gente acompanhando isso tudo. Então, bom dia, pessoal, tem bastante gente chegando aqui. A Beth de Brasília aqui falando que não teve coragem de assistir o vídeo. A gente vai colocar no final, mas a gente avisa também que é um vídeo que tem imagens bastante fortes, né? E hoje a grande notícia aí, né, o que a gente tem comentado bastante, é mais essa falácia, mais essa teoria da conspiração que foi lançada pelo Bolsonaro. É incrível, né, pessoal, que toda vez que surge alguma questão realmente séria, que tem que ser tratada de uma maneira séria, como foi tratado, por exemplo, a crise econômica de 2008, né? Diante de uma crise que começou em 2008. Né? A gente está vivendo, na verdade, as crises não são mais cíclicas, agora são fabricadas pelo sistema financeiro, justamente para manter essa dominação aí dos mercados. Né? Mas o que foi feito na época? Né?
A grande questão é que foram tomadas medidas, principalmente relacionadas ao mercado interno, né, de fomento através do Estado. Não existe economia sem Estado. Essa é a grande questão que essas pessoas que estão hoje no poder rejeitam, não querem falar sobre isso. E nessa época, né, no governo Lula, foram tomadas medidas de aquecimento da economia, medidas internas, né, principalmente através do desenvolvimento de mecanismos de infraestrutura, de colocar capital para desenvolver o mercado interno. E daí, agora, a medida do Bolsonaro foi essa, foi lançar essa ideia da fraude, né? Que houve fraude nas eleições de 2018, senão ele teria ganhado no primeiro turno. Primeira coisa, a gente já subiu ali, então, até tem uma movimentação no Twitter, né? De que a fraude, na verdade, foi deixar o Lula fora da disputa, né? Que o Lula venceria essa disputa no primeiro turno, bem provavelmente. Mas a gente sabe isso, a gente já sabe, já fala todo dia aí desse conchavo, desse conluio que houve para tirar o Lula das eleições, né? E que justamente aquele juiz, aquele que a gente adora ele, sabe, citar o nome dele, afastar o Lula das eleições, prender o Lula, ele depois de um tempo ser nomeado ministro da Justiça. Essa foi uma das fraudes dessa eleição. Mas a grande fraude, na verdade, que não é uma fraude escondida, porque todo mundo já sabia disso, é essa questão econômica. Todo mundo sabia, todas as pessoas que têm um mínimo de senso, de noção de economia, de funcionamento da estrutura estatal, saberia que o governo Bolsonaro ia levar o Brasil para o buraco. E é o que está acontecendo. E o pior de tudo que está acontecendo, né? Eles não cedem nessa ideia de implantação dessas medidas aí da doutrina Monroe aqui no Brasil, daquilo que foi feito no Chile, onde o Guedes tirou a lição, e vão acabar fazendo o quê? Acabar com os mecanismos de uma possível reviravolta nesse cenário econômico que a gente vê, que é através de empresas estatais que estão sendo vendidas, que é através de programas de desenvolvimento de economia local, como o próprio Bolsa Família. Eu sempre falo, as pessoas vêm me falar de Bolsa Família, às vezes. Eu lembro que eu fiz uma reportagem, isso há muito tempo atrás, quando eu estava no estado de Minas, ainda lá no sul de Minas, e mostrando um pouco dessa questão de como a microeconomia impulsiona a macroeconomia, né? E o Bolsa Família tem uma importância fundamental nisso, porque a maioria das cidades, o Bolsonaro está querendo, inclusive, acabar com algumas cidades, né? Mas a maioria das cidades no Brasil depende muito, o PIB depende muito do aparato público, da distribuição ali através dos servidores públicos. E com o Bolsa Família, muitas cidades, principalmente do interior do Nordeste e tal, começaram a movimentar a economia a partir desse dinheiro que vem, né? As pessoas tinham o seu dinheirinho ali, a mulher administrando a casa, ia lá, comprava na vendinha, a vendinha começava a vender mais, contratava mais gente para trabalhar na vendinha, comprava mais do distribuidor regional, o distribuidor regional pedia mais à indústria porque havia mais demanda, e foi assim que em 2008 nós vencemos, passamos aí pela crise sem grandes solavancos. O que está acontecendo hoje, existe todo um mecanismo artificial para se manter, para tentar se manter, por exemplo, a valorização da moeda, que não está acontecendo, né? A grande parte dos produtos manufaturados que a gente consome aqui vem do exterior, são cotados em dólar, então isso vai aumentar, e daí fica nessa falácia que existiu uma fraude nas eleições de 2018. É mais uma falácia. A grande fraude, eu volto a dizer aqui, que foi a eleição desse senhor em cima de uma pauta econômica que ele não entendia, ele não entende de economia, né? Uma grande prova disso também está na Fórum, hoje a gente colocou um vídeo dele ao lado do Emerson Fittipaldi falando sobre a questão do preço dos combustíveis, culpando mais uma vez os governadores, sem colocar aí em questão que a alta dos preços dos combustíveis está atrelada justamente à política que é desenvolvida dentro da Petrobras pelo governo dele. Então, nós estamos diante de um quadro bastante complicado nessa crise que está vindo, que tem a questão do coronavírus. É importante que a gente fale isso. Existe a questão do coronavírus nessa crise,
Mas a grande crise que existe aqui dentro do país é uma crise de credibilidade. As pessoas não querem investir aqui. Os investidores querem o quê? Querem arrematar essas empresas brasileiras, estatais, a preço de banana, e para isso a valorização do dólar é interessante. E o pior de tudo, né, é que está havendo esse desmonte da estrutura econômica estatal, né, de qualquer forma de intervenção, e a gente não vai ter anteparo nenhum. Eu estava vendo agora de manhã, Luiz, inclusive, uma parte de uma entrevista que foi feita pelo general Eduardo alguma coisa, que é o presidente do Clube Militar e que substituiu o Mourão lá no Clube Militar. Gente, é inacreditável a cabeça que essas pessoas têm. Tem uma hora que ele fala, inclusive, da campanha do Petróleo é Nosso, que os militares ajudaram nessa campanha, né, do Petróleo é Nosso nos anos 50, e que hoje ele diz que o cenário é diferente. Então, assim, nós estamos diante de um governo que tem as armas e que essas pessoas que têm a arma hoje defendem uma política que vai levar o país a uma recessão. Já levou, na verdade, como o Renato mesmo escreveu esses tempos atrás, esse pibinho de 1,1%, se a gente transformar em dólar, na verdade, já mostra uma recessão de quase 5% na economia brasileira. Mas vamos em frente, né, Luísa? Se não se fala nisso na grande imprensa, que é coadjuvante disso, né, que torceu e colocou o Paulo Guedes nesse governo, a gente fala por aqui, né? Exatamente. O pessoal que está comentando no chat que esse discurso do Bolsonaro de que houve fraudes nas eleições poderia muito bem gerar aí umas novas eleições, né, ou até mesmo o impeachment dele, né? É como está falando aqui, a gente está usando isso como uma forma de confrontar, né, essa teoria da conspiração que ele está colocando, que a milícia virtual está levantando no Twitter, né? E o pessoal aqui do chat está falando justamente isso. A Stacy Sami escreveu aqui: adoraria que a fraude fosse comprovada, daí haveria outra eleição e, sem dúvidas, ele não ganharia novamente. Os bolsominions estão arrependidos. Então, é mais ou menos esse caminho que a gente pode apontar, né, para confrontar aí essa teoria da conspiração do Bolsonaro, né, com as eleições. Pois é, né, Lu? E aqui a Ana Maria Sampaio, eu vou fazer questão de responder para ela aqui, que ela falou: quem sabia de economia, Lula e Dilma, faça-me o favor, vai catar coquinho. Ó, eu posso até catar coquinho, viu, Ana? Mas se você estudar um pouquinho mais de economia, você vai entender que, pelo menos, se eles não sabiam, eles colocavam pessoas, né? Principalmente o Lula. Eu vou te explicar o que acontecia no governo Lula. O Lula é uma pessoa que ele não tem uma formação em economia, mas ele tinha toda uma estrutura que levava informações para ele, para que ele decidisse, né? E a decisão que ele tomava era sempre em prol do benefício da população. É isso que acontecia, por exemplo, na formação do Bolsa Família, que eu acabei de explicar. Se você quiser, eu posso desenhar também, porque às vezes eu sei que os bolsominions têm um pouco de dificuldade de entendimento aí, né, de cognição para entender essas coisas, né? Mas o que acontece, assim, você precisa sempre atrelar todo o desenvolvimento do país ao desenvolvimento do Estado. Fala para mim o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Ele está vendendo as empresas, ele está pegando as empresas que cometeram crimes e crimes, principalmente nessas guerras de petróleo mundo afora aí, e está colocando na mão de lavajatista de lá para destruir essas empresas. São essas empresas que seguram a economia americana. É a Halliburton, é a empresa de petróleo. E como é que eles seguram? Justamente explorando aqui, enquanto o Bolsonaro vai lá dizer amém a essa política. É uma coisa ridícula. O que está acontecendo hoje é uma coisa ridícula. Parece que existe uma inércia em grande parte das pessoas que estão nessa estrutura, sabe, batendo continência à grande indústria, ao sistema financeiro, e levando o país à bancarrota. É isso que está acontecendo. O que aconteceu na Argentina com o Macri está acontecendo aqui. Só que aqui vai ser um pouco pior, porque aqui está se implantando coisas que nem na Argentina conseguiu se implantar, que foi essa questão dessa reforma torta da Previdência, que eles querem aprofundar, ainda passando pela mão dos bancos. Existe toda uma questão aí muito mais profunda do que a gente imagina, viu?
Mas é isso aí, e isso reflete muito, né, essa ignorância econômica que eu sempre falo aqui, viu, Luísa, da ignorância, a ignorância confessa do Bolsonaro. Ele sempre falou que ele não entende economia, né? Exatamente. E isso está levando a um revés aí nas redes sociais, inclusive, né? Exatamente. Ele já está aí perdendo um pouco do apoio que ele tinha dos bolsonaristas nas redes sociais, muito por conta desse resultado aí, bem abaixo do esperado, né, na economia. A gente teve recentemente o resultado do PIB, né, super baixo, o dólar não para de crescer, está aí beirando R$ 5. Então, tudo isso está contribuindo para ele perder esse apoio mesmo. Duas empresas de consultoria, né, em monitoramento de redes sociais já estão apontando isso, né, que nesse começo de março, né, de 2 a 6 de março, o Bolsonaro ele teve 81,16%, né, comentários desfavoráveis ao governo. Então, a tendência é essa, né, eles estão perdendo apoio e só está sobrando a base mais radical mesmo, né, nas redes sociais. E aí tem um fator interessante, Luísa, que eu estava dando uma olhada também em umas questões, essa questão de se colocar o Bolsonaro segurar o Moro e agora colocar um outro Moro na cultura, que é a Regina Duarte, né? A gente vai falar até um pouco disso no próximo assunto, mas qual que é a pretensão dele nisso? Justamente tem alguns pilares que seguram o gado aí, né, que cercam o gado. O que é? É a questão da segurança, de estar com o Sérgio Moro no governo. O Moro ainda tem um impacto grande na popularidade do governo, né? E as pautas da Damares, que são cooptadas em grande parte junto ao eleitorado evangélico, e agora com a entrada da Regina Duarte. Só que a gente vê que a reentrada da Regina Duarte foi muito mais uma estratégia de marketing, né? Ela é muito mais uma peça de marketing do bolsonarismo, do Jair Bolsonaro, do que alguém que vai gerir realmente a cultura. Isso já tem dado alguns sinais aí, né, Luísa? Exato. E parece que o plano dele, essa tirada de marketing, não está dando muito certo, né? Porque a Regina Duarte já está causando ali um rebuliço na secretaria, que não sei se eles estavam esperando por isso, né? Porque logo que antes mesmo dela assumir, ela já tinha demitido 6 nomes ligados ao governo, né? Olavistas. E agora, né, a gente teve essa notícia recente, que em menos de 24 horas, o Bolsonaro derrubou um dos nomes indicados pela própria Regina, né? Então, ele cancelou a nomeação da Maria do Carmo Brant para a Secretaria da Diversidade, né? Parece que ela trabalhou, né, no governo Dilma, e isso deve ter gerado ali um mal-estar muito grande, né, dentro do governo. E a tendência é essa, né? Indicando nomes ligados ao Olavo de Carvalho, ela já está sendo assessorada para isso, mas a gente tem feito essa aposta de não saber quanto tempo a Regina aguenta esse esquema, né? O que a gente tem visto, assim, desde o começo, a Regina Duarte é uma peça de marketing ali, que foi colocado pelo Bolsonaro. Ela atuou aí nesses movimentos que ajudaram muito nesse processo do golpe que foi feito. E assim, é uma pessoa que ainda habita um imaginário popular muito forte, principalmente por causa dos personagens que ela viveu nas telenovelas da Globo, né? E o Bolsonaro levou para isso. E a grande prova disso, inclusive, foi que a gente está. Hoje saiu essa notícia também, de que o Bolsonaro falou com o filho dela para que ela, para tentar direcionar as nomeações ali, né? Essa assistente social que foi demitida do cargo é uma pessoa que tem uma vasta experiência. Ela estava na Secretaria de Diversidade, que é uma secretaria chave do governo Bolsonaro. Tanto que, assim, a Secretaria de Diversidade, o que faz? Aplica, formula, na verdade, né, políticas públicas como o que eles chamaram de kit gay, né, que formulam políticas públicas aí contra o preconceito, contra o público LGBT, essas questões. Então, assim, para colocar alguém lá, tem que ser um olavista. Não adianta. Inclusive, assim, o Eduardo Bolsonaro esteve lá, está nos Estados Unidos, esteve com
o Olavo de Carvalho. Então, quer dizer, a Regina Duarte é uma peça decorativa. O filho dela, o André Duarte, é a pessoa que fez a ponte, e é essa pessoa que está sendo usada ali pelo Bolsonaro. É incrível, né, pessoal? Porque, assim, é o machismo, né? É fruto da sociedade patriarcalista. Você coloca uma mulher como uma peça de marketing, porque é matriz, é mais global e tal, e negocia com o filho, né? E negocia com, entre aspas, com o homem que manda ali. É uma coisa ridícula ao que a Regina Duarte está sendo submetida. O Zé de Abreu já falava isso antes, em umas palavras até que eu não concordo muito, mas ele já dava sinais disso. Assim, a grande questão é que a Regina Duarte ela foi colocada ali até de uma forma quase que inocente, né, para ser usada nesse processo, e é o que está segurando, por exemplo, ela, o Moro e principalmente a Damares aí, estão segurando esse eleitorado, esse apoio ao Bolsonaro dentro dessas questões mais conservadoras. Mas a gente sabe que a Regina Duarte não vai levar isso adiante, né? Ontem eu estava até brincando aqui na redação, né? Eu falei assim, ó, minha aposta é 6 meses que aguenta no cargo. Mas depois do que aconteceu hoje, Luísa, acho que 6 meses é muito, viu? Ou ela vai se curvar e vai entrar nessa novela de que você tem que bater continência. Inclusive o general Ramos ontem fez uma reprimenda a ela, né, nas redes sociais, reprimenda pública, sabe, uma coisa horrível, falando que ela não poderia falar em facção dentro do governo. Na verdade, ela teria que escolher qual facção ali, né, porque são várias. E ela não poderia falar de facção, isso no Twitter. Quer dizer, nem para chegar e chamar a pessoa e conversar com a pessoa. Não, é desse jeito que está sendo agido. Então o que eu vejo nesse cenário? Ou ela vai se render e vai se transformar em mais uma fascistinha, como o pessoal está chamando aqui, vai vestir esse traje de fascistinha, ou ela vai cair fora. E o que eu aposto aí, né, dentro da redação que eu estava falando, se ela cair fora, ela vai cair atirando, e num tema que é muito sensível ao Bolsonaro, né? Em um ano em 3 meses de governo aí, essa pasta da cultura está praticamente paralisada. Está paralisada, não teve nenhuma ação, né? Foi tudo paralisado porque ninguém conseguiu ficar por muito tempo nessa pasta, né, Luísa? Exatamente, né? Antes mesmo dela assumir, ela já estava gerando um grande mal-estar, né, dentro da base bolsonarista. Então, eu acho meio complicado mesmo a imagem da Regina Duarte. Agora é só esperar para ver como que ela vai render nesse governo, né? Então, vamos para a segunda, para mais uma notícia, né? O presidente da Fundação Palmares, né, o Sérgio Camargo Nascimento, que é uma pessoa ligada à doutrina do Olavo de Carvalho, né, que é um olavista, ele dissolveu conselhos e comitês e se tornou uma espécie de líder supremo da Fundação Palmares, que é um órgão destinado a direcionar políticas do movimento negro, né? Essa pessoa que já fez diversas declarações muito problemáticas, né, racistas. Ele é uma figura e bem polêmica, né, do governo Bolsonaro. Excluiu 7 órgãos colegiados, isso foi publicado nessa terça-feira, e centralizou todas as decisões da entidade que atua, então, no movimento negro. Nesse texto também foram revogados os atos de nomeação dos integrantes dos comitês e comissões. Ele também é um nome que está no embate aí também com a Regina Duarte, né? O Sérgio Camargo Nascimento, né, ele é ainda fruto daquele núcleo nazista, né? A gente não vai falar nem fascista, é nazista do olavismo, que a nomeação dele foi feita, inclusive, pelo Alvim, né, pelo Roberto Alvim, que são pessoas que cultuam o nazismo. É até um pouco contraditório, porque o Sérgio Nascimento é negro, né? Só que ele tem toda uma tese de que no Brasil não existe racismo, só que ele usa desse discurso, por exemplo, quando
a Regina Duarte disse que eles seriam um problema a ser resolvidos na entrevista do último domingo lá no Fantástico. Então, a gente está vendo toda essa movimentação, e isso dá mostras que essa pasta de cultura não tem nenhum tipo de comando, né? Porque a Regina Duarte aceitou o convite do Bolsonaro com a condição ali de ter uma carta branca, entre aspas, né, para nomear quem ela quisesse, só que antes dela saber, ela já sabia que ela não poderia demitir o Sérgio Nascimento Camargo. E ontem ela já viu que não vai ser bem do jeito que ela quer, né? Então, o Sérgio Nascimento é realmente o que se expressa, né, do núcleo mais duro do olavismo que está dentro dessa pasta da cultura. Eles tratam isso como uma guerra, né? Eles tratam a cultura e a educação como uma guerra, isso é importante. E você vê que não existe comando, porque agora o que ele fez? Ele centralizou tudo nele, ele é um líder supremo da cultura. E a Fundação Palmares, qual que é a grande função da Fundação Palmares? Justamente ouvir o movimento negro nas suas mais diversas vertentes para formular políticas públicas para esse movimento negro. E ele simplesmente dissolveu todos os conselhos, os comitês, e agora é o líder supremo. Então, assim, o que ele ouve do Olavo de Carvalho, ele vai formular como política. Quer dizer, não vai ter nada, vai acabar. E isso vai gerar uma insatisfação muito grande dentro desses movimentos negros, né? A gente vai buscar ouvir essas pessoas sobre o que aconteceu, né? Sobre esse acontecimento que foi hoje de manhã, essa dissolução, e realmente a gente está vendo, o pessoal está comentando aqui, até uma Rocha, né? E agora, Regina, quem manda? Quem manda a gente sabe que é um senhor chamado Olavo de Carvalho, que está lá na Virgínia, nos Estados Unidos, né, fumando seu cachimbo, dando seus tiros lá e recebendo bolsonaristas como o Eduardo Bolsonaro para direcionar o governo, para direcionar essa guerra cultural. Então, a gente está vivendo hoje dentro de um Estado, principalmente na cultura e na educação. Se a gente for pegar os grandes movimentos ditatoriais da história, fascistas da história, se a gente for estudar Mussolini, se a gente for estudar Hitler, onde começou a se fechar o sistema? Cultura, educação e comunicação, né? Então, são essas três vertentes as mais atacadas pelo governo Bolsonaro. Enquanto isso, o trem neoliberal passa e devasta tudo, que é o que a gente está vendo na economia, né, Luísa? Exatamente. É que nem o pessoal está comentando aqui, né, trazendo alguns trechos do discurso da Regina Duarte na posse dela, né, ela falando, cultura é uma palhaçada, né, é isso que a gente está vendo agora. E aí a Thelma Rocha até comentou aqui também, né, Sérgio tem mais poder que a chefe, ridículo. É mais ou menos isso que está aparecendo, né, com essa última notícia do presidente da Fundação Palmares, né. Pois é. E assim, e tem mais fatores aí, que a grande questão é o seguinte, o Antônio Arles aqui, um abraço, viu Arles? Está dizendo, essa dimensão de guerra é perfeita, Plínio, é isso mesmo, uma guerra, e com um só lado atacando por enquanto, é isso, né? É isso que está acontecendo. Na verdade, eles criam, antes de tudo, o Arles, um inimigo que é um inimigo que ele não é de fato, na verdade. Para quem já leu aí algumas coisas do Noam Chomsky, vai saber que esse discurso contra o comunismo, entre aspas, isso vem sendo usado há mais de um século, né? Para criar esse monstro. Existe um imaginário aí na cabeça das pessoas, principalmente hoje dos militares, dessa questão de que o comunista come criancinha, de que o comunista só o comunista que é o ditador. Se a gente for pegar o pensamento de Marx, em grande parte é uma teoria social muito com a mesma finalidade, vamos dizer assim, com o que foi a do Adams, né, ao liberalismo aí, né? Então, o que a gente vê é que tanto um quanto o outro queria uma sociedade o quê? Mais igualitária, só que por vias diferentes. Essa é a grande questão. Só que durante todos esses anos, esse discurso dos liberais, né, de que os comunistas... Porque o que acontece? O comunismo
em grande parte foi abraçado pelas classes proletárias, né, pelos trabalhadores, e o liberalismo pelos patrões. E isso, o discurso dominante, que muitas vezes é colocado aí nessa guerra cultural, que o Olavo fala, existe um discurso dominante, que a esquerda domina. Esse discurso sempre foi dominado pela direita, né? Se a gente for ver, durante todo o século passado, quem dominou esse discurso na grande imprensa, esse discurso econômico, né, foi a direita. O que acontece? Existiam alguns nichos de resistência dentro da academia, porque quando você começa a estudar, não tem jeito. Não tem jeito de você trazer para a realidade que a gente está vivendo aquilo que o Marx já escreveu lá atrás, há mais de um século, né? Então, quando a gente vê essa questão, a gente vê que existe uma guerra e o que acontece, o que é pior, assim, eles querem tirar o foco do que no momento é o mais importante, que é a questão econômica, para se discutir essas questões que são importantes, mas que eles querem levar a um conservadorismo que vai voltar ao país a 100 anos atrás, ao pensamento de 100 anos atrás. E eu acabei de receber agora uma informação aqui, eu estava olhando no meu WhatsApp, de um líder caminhoneiro que acabou de me mandar. Agora, às 12, ao meio-dia, começou agora uma reunião com o Luiz Fux, lá no Supremo Tribunal Federal, com os caminhoneiros e com representantes principalmente das grandes indústrias e dos ruralistas, né? CNA, CNI, sobre a questão do tabelamento do frete. Gente, o negócio é o seguinte, existe uma possibilidade real de ser desencadeada uma greve de caminhoneiros. Agora, imagina o que a gente está vivendo com uma greve de caminhoneiros. Tá? Então, tem elementos que estão rondando todo esse universo, que é uma classe que apoiou, os caminhoneiros é uma classe que apoiou a eleição do Bolsonaro. Só que está caindo a ficha. Como disse o Celso Amorim para mim, lá em janeiro de 2019, a realidade se impõe. Então, essas pessoas, eles criam esse imaginário, eles criam uma questão imagética aí, né, de que tem que se combater o comunismo e tal. Enquanto isso, o governo está parado. As pautas que realmente interessam para desencadear um crescimento da economia, para gerar empregos, isso não existe. Porque dentro da economia, o que se quer é vender o que se tem, né? E dentro da questão cultural, educacional, é tratado como uma guerra. É uma situação que realmente está complicada, né, Luiz? Exatamente. E aí tem mais um episódio também que está bem preocupante, né? Só para fazer mais um comentário sobre isso, que é esse ato do dia 15, né? Mais uma ameaça aí do governo Bolsonaro, né? Uma ameaça muito grave, né? De fechamento do Congresso, do STF, e está passando aí despercebido, mas é claramente um ato golpista, né? Isso tudo está contribuindo para esse caos geral, né, que virou o governo Bolsonaro, e que parece que as pessoas estão despertando, que nem você falou, estão despertando disso agora, mas como que vai ser, né? A gente tem que ficar muito atento, né, com essas ameaças. Pois é. Aqui, ó, a gente tem mais duas pautinhas aí, né, Luísa? Vamos já. Hoje a gente vai fazer mais curtinho, pessoal. Tem uma questão aí também sobre a série da Globo, né, da Marielle, que estão fazendo aí, que gerou muita crítica, né? O que aconteceu aí, Lu? Exatamente, né? Uma crítica às acusações de racismo, né, por parte da Globo e da produtora Antifa Filmes, que agora decidiram escalar diretores e roteiristas negros para a série que vai retratar a vida da Marielle Franco, né, que foi uma mulher negra, LGBT, periférica. Então, tem várias questões, né, que permeiam a vida da Marielle, que é extremamente importante, né, a gente falar da importância da representatividade também na produção dessa série, né? Então, depois dessas acusações de racismo, eles decidiram trazer mais produtores, né, roteiristas, diretores negros para fazer essa série. O site Alma Preta divulgou ontem uma nota de repúdio,
depois de ter o conhecimento, né, de que a equipe seria majoritariamente branca, e eles escreveram: é revoltante. No entanto, numa sociedade capitalista, não surpreende que a história de uma mulher negra seja contada a partir do ponto de vista de 3 pessoas brancas. Então é isso que eles estão chamando a atenção, né? E a grande questão aí nesse caso, né, o que eu vejo é não só de ser pessoas brancas, mas ser José Padilha, né, que já tem, é um bolsominion arrependido, já disse que se arrependeu de muita coisa, mas assim, existe toda uma visão que ele tem que não conversa mais com essa história, né, brasileira. E é muito complicado a gente abordar, nós, brancos, abordarmos a nossa visão da história, principalmente de uma história como a da Marielle. A Marielle é só a ponta, né? Se a gente for pensar na luta das mulheres negras nesse país, a Marielle é uma ponta do que já vem há muito tempo atrás. Então, é importante que se sinta, né? Eu sempre falo isso, que a comunicação não é o pensar, é o sentir, né? Então, como é que se você não traz isso no seu DNA, como é que você vai colocar isso de uma forma que seja real, né? Então, é muito complicado. Houve essa questão, mas a Globo voltou atrás, aí, junto com a produtora da Antônia Pellegrino, mas a Antônia Pellegrino e o José Padilha, que são os sócios aí da empresa que vai fazer esse documentário, e vamos acompanhar aí, né? Eu não tenho muita paciência muito para ver essas coisas que principalmente passam na Globo, essas versões da história que passam na Globo. Não tenho, pessoal. Mas vamos ver o que vai acontecer, né, Luísa? Exatamente. Eu também sempre assisto um pouco desconfiada, né? Porque a gente já conhece o histórico, né? E uma outra declaração, né, da própria Antônia Pellegrino que chocou muito, né, essa questão da série da Marielle, é justamente ela ter falado, né, que uma pena não ter um Spike Lee no Brasil, né? Então ela jogou pelo ralo, né, todos os diretores, né, todos os produtores, roteiristas negros que a gente tem, só que não são colocados no lugar que eles merecem, né? Então é mais ou menos isso que acontece. E sempre a referência hollywoodiana, né? O Spike Lee é um ótimo diretor, tem produções maravilhosas, mas é sempre essa referência, né? A gente vê como é pobre e como é dominada. Quando se fala de dominação cultural, gente, às vezes para mim parece piada um Eduardo Bolsonaro, um Olavo de Carvalho falar em dominação cultural, sendo que eles são os mais dominados culturalmente, né? Por uma cultura que é totalmente fragmentada, uma cultura de armas, uma cultura de culto à morte, ao extermínio, que vem da cultura americana em grande parte, né? A cultura comercial americana, principalmente, que foi vendida. E assim, vem falar de dominação cultural, né? É isso que a gente está vendo. As referências trazem todas de lá. Por quê? Porque a referência ainda é o dinheiro, né? Não é a qualidade do que a pessoa faz, mas o que a pessoa tem. Tem mais uma última aí, né, Luísa? Que a gente começou, inclusive, falando dela. Exatamente, né? Para finalizar, a gente soltou aí uma notícia sobre um vídeo de policiais militares de Santa Catarina agredindo, né, de uma forma muito violenta, uma mulher. Isso aconteceu numa área rural ali do estado, né? Parece que a gente está ainda confirmando algumas informações sobre esse vídeo, mas a informação que a gente tem é que isso aconteceu na cidade de Mafra, fica na região norte do estado. E essa mulher, ela estava sendo levada presa um policial já estava segurando os braços dela, e aí, sem nenhuma resistência por parte dela, o policial deu uma rasteira, a mulher caiu no chão, ela ficou com o rosto todo ensanguentado, parece que quebrou o pé também. Então, assim, mais um caso de uma violência que não tem explicação, né? Uma violência gratuita. E a pessoa que estava gravando, né, super desesperada, gritando, denunciando ali esse caso ali de violência, e o que ela recebeu em troco foi ser também derrubada no chão, né? Ser também tratada com mais violência. Então, a gente tem aí mais esse caso da truculência da PM em Santa Catarina.
Pois é, a gente está recebendo informações, inclusive, do pessoal da Jandira Fegali, né? E parece que ela quebrou a perna realmente, essa mulher. O que a gente vê, gente, é a síndrome do guardinha da esquina. A gente já fala isso há muito tempo atrás. Essas pessoas estão sendo autorizadas pelo presidente, né, pela pessoa que ocupa o posto máximo, a fazer o que eles estão fazendo. Né? A gente vê o que está acontecendo aqui, aqui em São Paulo, a gente está fazendo 100 dias aí daquele crime que a polícia cometeu lá em Paraisópolis, e o que aconteceu? Os policiais que foram punidos gerou uma revolta dentro do quartel lá e até uma possibilidade de motim foi discutida. Quer dizer, a gente está vendo que essas pessoas se sentem autorizadas. Mas o que está acontecendo? Está batendo uma mulher na zona rural, ela estava algemada, passou uma rasteira. O que é isso? Sabe? Onde essas pessoas estão tirando esse ódio, esse rancor por pessoas que não pensam igual a elas, né? A Stacy Sami aqui está falando, sou de Joinville, aqui o crime é horrível. Muitas pessoas ainda apoiam o Bozo, só a resistência aqui. Realmente, a Santa Catarina foi o estado que teve maior índice o Bolsonaro, onde teve maior índice de votação, né? Inclusive, a região ali de Joinville é a região do Havan, né? Do velho do Havan, é isso, Stacy? Então, a gente vê que mas não é só ali, né? Essas pessoas que estão apoiando e são apoiadas pelo Bolsonaro, eles veem o que está acontecendo, né? Eles veem toda essa violência com que o Bolsonaro trata mulheres, seja em entrevistas, seja, por exemplo, desautorizando uma recém-nomeada secretária de Cultura e conversando com o filho dela. Então, ou fazendo piada com indígena, com negro. A gente vê que isso aí autoriza essas pessoas que apoiam ele a fazer isso. Gente, aqui é direto. O meu MSN no Facebook, ele é bloqueado. De vez em quando eu entro para ver lá. Né? As coisas que a gente recebe são coisas assim, simplesmente fruto de uma doutrina de ódio que está sendo implantada. Essas pessoas, eles querem, como disse o próprio Bolsonaro esse fim de semana nos Estados Unidos, eles querem exterminar, eles querem expurgar todos aqueles que pensam diferente deles. E isso já tem precedente histórico. A gente já viu isso acontecer. Né? Mas vamos continuar aqui sempre na resistência. Né? Aqui a voz não vai se calar, não. A gente está sempre aqui. Tem um pessoal aqui já que chegou agora. Deixa eu responder aqui, inclusive, Luísa. Sérgio Oliveira, não, alguém aqui perguntou do Rovai, tudo bem com o Rovai? Aqui, o Rogério Bianchi, cheguei mais tarde, está tudo bem com o Rovai? Está tudo bem, viu, Rogério? O Rovai e a Adri, eles estão participando de um evento, um grande evento de mídia lá aqui em São Paulo, né, próximo, e hoje eles não puderam porque justamente está acontecendo o evento agora, então eles não podem nem dar um oizinho para o pessoal aqui, mas está tudo bem, o Luca está ótimo, o Lucão está ótimo, e a gente vai continuar aqui na resistência com todos esses companheiros, com todas essas pessoas que realmente acreditam que para vencer o ódio só tem um remédio, viu, Luísa? Amor, mas para amor, eu sempre falo que o amor é a base da relação, é o que constrói a relação. Então, a gente tem que falar, a gente tem que debater, a gente tem que discutir, a gente tem que chegar nessas pessoas e ir através do convencimento. Não são todos que são fascistas. A gente tem uma pequena parcela aí que comanda uma grande parcela que foi cooptada por isso. Então, quando a gente chega e conversa com as pessoas e mostra a realidade do que está acontecendo, e cada dia mais isso está ficando evidente, os fatos estão saindo essas falácias, né? Que todo dia tem uma teoria da conspiração para abafar um fato, isso é imprescindível que cada vez mais as pessoas comecem a tomar consciência do que está acontecendo no país, né, Luísa? Exatamente, né? Esse caso aí da PM, inclusive, tem um vídeo da agressão. A gente vai passar? Vamos colocar, Tati, vou avisar o pessoal colocar aí que quem não gostar de imagens muito fortes aí, é melhor
vai tomar uma aguinha ali, é bem curtinho o vídeo, e depois volta, tá bom? Pode passar, viu, Tati? Tudo, sabe? Pode? Puxa agora. Deixa que ela vai vir. Se ela vai ameaçar também, leva a senhora também. Não. Olha ali, ó. Você machucou ela. Tá presa, ela tá presa. Tá, mas você precisa fazer isso com ela? Precisa, ela reagiu? Precisa fazer isso? Precisa? Senhora. Ó, machucou uma mulher. Ó, covardia de vários polícia prendendo uma mulher que não ameaçou em nada eles. Olha ali o que vocês fizeram! Sai pra lá! Olha ali o que vocês fizeram! Caralho! Vem pra meu celular! Aprendido. Pois é, tá aí, né? Acho que não precisa nem falar muito do que a gente viu aí. Um bando de troglodita, né? Pegando uma mulher, você vê que a mulher é da zona rural ali. E é uma forma de tortura. A gente está vivendo isso. Qualquer pessoa que pensa diferente, essas pessoas estão chegando e batendo. A gente viu muito isso no Carnaval, que é uma festa popular, que é uma festa que as pessoas estão aí, saem para as ruas para se divertir, e existe um ódio incrustado nessas pessoas, que é alimentado em grande parte por esses que estão no poder, né? Que falam que é assim mesmo, que tem que metralhar esquerdista, que tem que... E coloca esquerdista, comunista, aquilo que eles pensam que são, né? Não o que realmente é, se é que existe uma definição tão engessada disso. Então, o que a gente está vendo aí é que esses guardas da esquina, essas pessoas armadas, estão já num estado de começar a torturar a população, né? É o que a gente está vivendo, né, Luísa? Exatamente. É que nem a Flávia Moraes falou aqui no chat, né? Quanto à violência, estamos em um estado de exceção. É o que a gente brinca, né? Que é o caso isolado, número 500.000, né? Porque sempre falam isso, né? Quando tentam passar pano para essas violências da polícia militar, principalmente, que se trata de caso isolado, mas a gente vê todos os dias notícias do tipo. Então, claramente é algo endossado pelo governo, né? Eles têm uma autorização para fazer isso, né? A gente, inclusive, ontem teve o marco dos 100 dias, né, de Paraisópolis, e o que a gente tem falado é isso, exatamente isso, né? Os policiais desse caso em específico de Paraisópolis, eles foram absolvidos, então é muita impunidade, né, para quem fecha com o governo. Pois é, a Lucilena está perguntando onde foi isso, foi em Santa Catarina, viu, Lucilena? Bom, e a gente vai fechando aqui, mas, né, esse Fórum 11h30, agradecer a todos que estiveram com a gente aqui. Somos resistência, sim, vamos combater essa cultura de ódio, sim, né? Estamos aqui para isso, para comunicar, para fazer chegar essa informação que muitas vezes Jovem Pan, Globo, né, esse pessoal aqui que o Arthur Carvalho está falando, não quer que chegue até vocês, a gente está aqui para isso. Agradecer a Luísa, né, mandar saudações aí ao Antraub por ela. E amanhã a gente... acredito que amanhã o Renato, a Rovai e a Adriana já estão por aqui com o fim do evento aí. Tá bom, pessoal? Obrigado, Luísa. Quer despedir do pessoal aí? É isso, gente. Muito obrigada por acompanharem a gente, pelos comentários. E é isso mesmo que você falou, Plínio. Seremos resistência, continuamos aqui todos os dias nessa resistência. Obrigado, pessoal. Um beijo no coração, um beijo para o Renato e Padrinho, que estão lá em São Paulo. E amanhã eles estão de volta e a gente está sempre aqui fazendo essa resistência aí. Tamo junto. Um beijo.